Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus poderoso na nossa vida, um Deus capaz de nos dar a Tua palavra cada dia, nos dar o alimento espiritual, pão que vem do céu. Obrigado, Deus, porque estamos aqui nessa noite e queremos pedir que o Santo Espírito atue, para que a gente ouça o Senhor falar conosco. A Sua igreja, das suas visitas que aqui estão, dá-nos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nessa noite, domingo especial, traz a todos nós o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse foi um dos grandes milagres que Jesus realizou, dentre os outros tantos que ele já fez. E eu quero dizer essa noite que o maior milagre que Jesus quer realizar na minha vida e na tua não é multiplicar o nosso alimento, não é multiplicar os nossos bens, mas Ele quer multiplicar as bênçãos na nossa vida, multiplicar o tempo que a gente passa com Ele, multiplicar a nossa fidelidade para com Deus. Amém? Uma breve história diz que uma menina, atendente de uma lanchonete, estava já quase terminando o seu expediente, faltando 15 minutos para terminar o seu expediente, ela estava ali entediada, e já pensando o que ela ia fazer quando saísse dali, já tinha programado, ia conversar com o namorado no celular, iria estudar um pouco a prova da faculdade no outro dia, ia descansar, e faltando então ali 10 minutos, o gerente já tinha reclamado que hoje o movimento não tinha sido muito grande, né, não tinha sido muito bom, e daqui a pouco eles começam a ouvir um barulho muito grande do lado de fora da lanchonete. E eles ficam preocupados, pensando que é um assalto, alguma coisa assim. Quando eles olham, vem um grupo muito grande de homens, poucas mulheres, todos vestidos, uniformizados, era um grupo de torcedores, vindo de um estádio de futebol. Aqueles homens e mulheres, eles tinham uma coisa escrita na testa assim: fome, muita fome. Quando eles chegaram na lanchonete, eles se olharam e disseram assim: agora, falta 10 minutos para terminar o expediente. Nós já desligamos os fornos, desligamos as máquinas, não vamos conseguir atender toda essa turma. Aquela lanchonete foi pega de surpresa por uma multidão com muita fome, muita fome. Eu fico imaginando que mais ou menos foi assim, por ocasião da história bíblica, quando Jesus estava ensinando e ali estava uma grande multidão. Eu gostaria de compartilhar com você o texto bíblico para que a gente possa extrair o máximo que esse texto pode nos dar nessa noite. Então, convido você, João capítulo 6, abrir a sua Bíblia. João capítulo 6, a partir do verso 1. Acompanhe comigo o texto bíblico. Depois destas coisas,
atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Vamos abrir um parênteses aqui. Qual era o motivo de que eles estavam seguindo a Jesus? Por que eles estavam seguindo a Cristo? Eles estavam vendo os sinais que Jesus estava realizando. Eles tinham percebido que Jesus já tinha realizado a cura do filho de um oficial do rei. Jesus já tinha realizado a cura de um paralítico. Jesus tinha realizado algumas curas. Eles já tinham ouvido falar de Jesus e agora eles estavam seguindo a Cristo, porque eles tinham visto os sinais, os milagres. Verso 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso quer dizer que grande multidão vinda de outras regiões vinham a Jerusalém nessa época. Tinha muita gente em Jerusalém. Então Jesus ergueu os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha a pergunta de Cristo. Ele viu uma grande multidão e fez uma pergunta para os discípulos, como se ele não soubesse o que ia acontecer. Sim, aí. Como é que a gente vai alimentar essa turma toda aí? Botou a batata quente na mão deles. E agora os discípulos começaram a ficar preocupados. Olha só a história. Disse a Filipe: onde compraremos os pães? Onde compraremos os pães para lhes dar a comer? Filipe perguntou. Mas dizia isso, Jesus perguntou, mas dizia isso para experimentar, porque ele nem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Interessante, o denário era uma moeda bíblica na época de Jesus. O denário era uma moeda que equivalia ao salário de um homem de um dia, certo? O valor do salário de um dia de trabalho, né? Se nós pegarmos hoje, talvez um salário mínimo, dividimos aí pelos dias que nós trabalhamos no mês, nós vamos ter um valor aproximado aí de 30, 40 reais por dia. Mais ou menos isso. Quem é bom de matemática me ajuda. Mais ou menos isso. E se nós entendemos aqui, ele está dizendo que precisa de 200 denários de pão para alimentar toda a multidão, né? Nós vamos chegar aí numa soma de 4 a 6 mil reais de pão para alimentar a multidão que estava ali com Jesus. Quero fazer uma pergunta: vocês acham que é pouco dinheiro para pão? Não é muito. Quem mais come aqui gasta quanto de pão por dia? Deixa eu ver. Quem é que chega perto dos 4 mil? Acho que não. É muito dinheiro, é muito pão. Precisava de muito pão para alimentar aquela grande multidão. A Bíblia diz que tinham 5 mil homens. Quando a Bíblia conta e diz a quantidade de homens que tinha, a Bíblia não está falando das mulheres e das crianças. Você pode calcular aproximadamente 15 mil pessoas, 20 mil pessoas naquela ocasião, para sair da casa de Jesus. Para qualquer ser humano e para Filipe e para os demais apóstolos, uma situação totalmente impossível, totalmente difícil isso acontecer. E é interessante que algumas vezes na nossa vida a gente também passa por situações impossíveis, que parece que é impossível para nós, difíceis. É possível que você tenha vindo aqui nessa noite enfrentando uma situação assim. É possível que você esteja passando por um problema de saúde, e para você seja muito impossível. Algumas vezes parece impossível. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, onde você olha assim: olha, eu já tentei de tudo, parece impossível resolver. É possível que você esteja passando por um problema na sua família. Eu não sei qual é a sua realidade, Deus conhece o teu coração, é por isso que você está aqui essa noite. Mas eu quero dizer que, indiferente do problema que você esteja enfrentando, ou da dificuldade que você esteja tendo, seja ela muito grande ou pequena, existe um Deus que Ele pode realizar um milagre na sua vida. Amém? Ele vai realizar um milagre na sua vida. Veja bem, o texto continua dizendo que um de seus discípulos, a partir do verso 8,
chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam pedido. Jesus multiplicou de poucos pães, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Multiplicou o alimento de uma multidão de aproximadamente 15 a 20 mil pessoas. Jesus já tinha realizado curas, outros milagres, e as pessoas vieram justamente por isso. Vieram atrás de Cristo. Vieram com o interesse de receber também um benefício das mãos de Jesus. E Jesus realizou o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Que grande poder! Que grande poder! Eu fico pensando que Jesus poderia ter usado várias formas para alimentar aquela multidão. Você concorda comigo? Jesus poderia, com uma palavra, ter feito descer o maná do céu? Seria tão simples. Isso já tinha acontecido no passado, lá quando o povo de Israel estava no deserto e o próprio Jesus os alimentou por tanto tempo, enviando o maná a cada dia, e na sexta-feira o maná dobrado, para que eles não precisassem recolher no dia do Senhor, no dia do sábado. Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia ter feito de outras formas também, se ele quisesse. É interessante que aqueles homens, eu imagino que eles ficaram muito preocupados. Eles ficaram, de certa forma, até desesperados. Porque não tinha uma máquina de fazer hambúrguer, não tinha uma máquina de fast food, comida rápida, não tinha nada disso. E eles estavam numa situação difícil, e eles buscaram a Jesus. E o que fez diferença foi eles buscaram a Jesus. E Jesus pôde fazer aquilo que era pouco, se tornar em muito e alimentar a multidão. Outra coisa interessante dessa história é que Jesus também poderia ter feito o pão aparecer na mão de todo mundo. Poderia ter feito. Talvez um estalar de dedos e o pão estava na mão de todo mundo. E se mesmo assim ele quisesse, um estalar de dedos todo mundo estava farto sem precisar comer. É Deus. Mas ele pediu que os próprios discípulos entregassem o pão. Um a um foram entregando o pão. Alguns de vocês receberam os pães aí, né? Amanhã de manhã já não precisa mais comprar. Jesus entregou na mão dos discípulos, e os discípulos entregaram na mão das demais pessoas, e assim toda a multidão foi alimentada. Interessante que, se Jesus quisesse também pregar o Evangelho do Reino a todo mundo, ele faria como? Com a palavra de Deus. E todo o Evangelho seria pregado, todas as pessoas saberiam. Mas ele coloca o pão na mão dos seus discípulos, dos seus filhos. Ele diz assim: agora vai e distribua para as demais pessoas. O pão é a palavra de Deus, está aí na sua mão. Agora vai e leve para as demais pessoas. Jesus ele faz isso, porque ele quer que você participe, que você se envolva no grande privilégio de multiplicar a palavra de Deus e multiplicar as pessoas, o reino de Deus também. Se esse milagre ele terminasse somente aqui, ele já seria maravilhoso, porque daqui podemos tirar muitas e muitas lições para a nossa vida. Tanto a nossa vida material, daquilo que a gente necessita, como para a nossa vida espiritual também. Acredito que Deus se preocupa com grandes e pequenas coisas da nossa vida. Eu lembro que, um tempo atrás, quando eu ainda estava estudando teologia, trabalhando na comportagem, teve um dia que eu precisei que Deus multiplicasse algo para mim.